Em algum momento, você já parou pra pensar assim, por que que eu quero tanto ter disciplina? E às vezes você pega ali, fica horas e horas pesquisando sobre um conteúdo em específico que você quer muito ter mais disciplina, você quer ser muito rico, você quer acordar às 6 da manhã e parar de bater vitamina às 3 da manhã, fazer 50 flexões e aproveitar as 26 horas que você tem no dia. Na verdade, você já deve ter passado por isso e talvez ainda passe hoje, né? E, assim, é um fator válido, sabe? Não dá pra dizer que não é válido, né? Dessa perspectiva de você querer ser algo, né? Não tem nada de errado nisso. Mas você tem que parar pensar por que eu sou tão focado nisso, por que eu me importo tanto com isso. E aí você percebe que você procrastina mais, você faz mais merda, e você não entende perfeitamente por que isso está acontecendo, mas eu vou dizer o que está acontecendo, né? Em um dos livros, né, do Han, ele aborda uma sociedade do cansaço. O que é essa sociedade do cansaço? É uma sociedade onde ela não consegue descansar. E se a gente pegar um conceito tipo Lacan da vida, a gente percebe que essa sociedade, ela não quer as coisas porque ela quer, mas porque o outro deseja, né? E o que eu quero dizer com isso? No livro do Han, né, Sociedade do Cansaço, ele aborda exatamente isso. A sociedade do desempenho. A gente tem uma cultura que ela não se importa com o indivíduo em pessoa, né? Tipo, a coisa menos importante para ela é o indivíduo como pessoa ali. Ela não se importa com isso. E as pessoas querem produzir cada vez mais e nunca termina. Nunca. Ela nunca está satisfeita. E essa sociedade do desempenho, o Han que ele faz, é a questão da doença, né? A gente vive uma epidemia imunológica, né? Não, pandemia, né? Porque é global, querendo ou não, né? Exceto em alguns países, mas a maioria é capitalismo, então a maioria segue esse padrão. A gente tem que vender. E como que funciona isso? Quando a gente tinha, por exemplo, lá na peste negra, a gente tinha epidemia da própria doença, né? E o pessoal tinha muito medo e etc. Por exemplo, a gripe espanhola, que ela foi uma doença que devastou e tal, todo mundo sabe disso. A gente viu a Segunda Guerra Mundial aí acontecer, né? E todos esses fatores lembram que o nosso maior problema antigamente era realmente doenças. Mas já para pensar, se a doença for você se tratar como escravo, mas ao mesmo tempo ser um escravo. Aí você pensa que nessa situação não existe bem ou mal, só existe o mesmo, né? A gente não sabe quem é o agente que causa dor, a gente não sabe o agente que sente a dor. Ninguém sabe quem é o escravo, quem é a vítima, e a gente também não sabe quem é o dono, o chefe que comanda tudo. Antigamente, o Han, inclusive, argumenta que a gente vivia numa sociedade disciplinar. Um negócio assim, que outra pessoa comandava você. E nessa sociedade que nós vivemos agora, ela é muito prejudicial. Isso acontece por quê? Porque nossa sociedade, ela tem uma espécie de autoflagelo, né? De sempre pedir mais. E ela não descansa, ela sempre está querendo mais. Isso é uma cultura, né? A gente não tem o cansaço como tédio. A gente tem um cansaço que eu não aguento mais fazer isso. O indivíduo, ele tá tão focado em tentar ser a melhor versão dele, que o que acontece é que ele sente um cansaço existencial que é muito grande. Ele não consegue compreender isso, né? Inclusive Randall, né, que é um dos personagens que o Han, ele cita no livro, ele fala que o cansaço sim pode ser uma espécie de tédio, uma espécie de transformação, porém na prática, cara, vamos ser sinceros, você se cobra demais e mesmo quando você consegue aquilo que você quer, não tá o suficiente, porque o capitalismo ele funciona como uma engrenagem onde as pessoas mais satisfeitas são as que mais impulsionam esse negócio. E não, isso aqui não é uma crítica ao capitalismo, não, eu acho que é a única forma que funciona, mas tudo é crítica ao capitalismo hoje, né? Então assim, levando em consideração essa cultura que a gente vive agora, e é a cultura que a gente vive agora, quantos coaches você vê aí, quantas pessoas vêm aqui falando que você é um fracassado, que antes dos 25 anos você não ser um cara de sucesso, ter milhões na conta é a coisa mais absurda, e também a comparação absurda, esse tipo de coisa, e a gente vê um livro que fala que a gente está numa pandemia, né, epidemia se você quiser, mas pandemia para mim, pelo menos a cultura que está chegando no mundo, né, que é esse capitalismo, preciso produzir mais, a gente autoflagelado, a gente não sabe quem é o vírus, a gente não sabe quem é a célula saudável, a gente não sabe quem é o Alan de Jesus e o Luva de Pedreiro, a gente não sabe de porra nenhuma. Às vezes o fato de você querer ser autodisciplinado, essa necessidade de toda hora ter que ver um vídeo e tal, isso cria a procrastinação. Você não quer fazer aquilo que você tem medo. E aí eu teria que entrar em fatores neurológicos aqui, pelo amor de Deus, né? Mas o fato é, você se cobra muito.
e você nem se cobra muito porque é uma coisa que vem de você, vem dos outros, né? Lacan já falava isso com o estágio do espelho, né? Que a gente associa ideias e tal, mas o importante é o fato de você estar procurando desempenho, ter o melhor desempenho, sequer vem de você. Não é uma vontade, a maioria pelo menos, tá? Mas a maioria nem vem dela mesmo. Talvez sua vontade não seja ser rico, sua vontade não seja ser o cara desempenhado, que agora às 5 da manhã, e tá tudo bem, sabe? Eu acho que cada um tem seu jeito aí de viver, e é importante a gente não cair nessa armadilha, porque quando você conseguir ser disciplinado, ou talvez você nem conseguir ser, você vai sentir um vazio muito grande, né? Pô, não consegui fazer isso e tal, e aí, pô, é tristeza amarga, entendeu? Aborda isso também, né? Que a única forma de você reformular isso é com tédio, é você sentindo tédio, sem aqueles estímulos absurdos, né? Que nosso capitalismo tem hoje em dia, né? E você conseguir desenvolver uma coisa nova, o jeito novo de andar. O cansaço ele não faz isso, né? O cansaço de você sempre ser o escravo e dono de si mesmo. É muito mais difícil, né? E na prática eu acho que não funciona, né? Mas enfim, eu queria só abordar, pelo menos com essa parte inicial, para você compreender o que você quer. Não é com a disciplina, não é isso tudo. Primeiro você precisa se conhecer. É o velho ditado: conheça a ti mesmo, conhecerá os universos, deuses. Tem muito ditado, muita dica que não vai funcionar para você, e tá tudo bem, sabe? Você tem que se conhecer, isso é o mais importante. E o ponto é esse: conheça. Por que você quer tanto disciplina? E se você realmente quer disciplina, eu quero abordar um outro lado também, que é o lado que Nietzsche aborda, e aí essa parte é legal, que a gente vai criar uma pessoa que é disciplinada não pela sociedade do desempenho, mas uma sociedade, não sociedade, né? Vamos falar como individual, né? Porque é Nietzsche, né? Individual, mas como o Bersmet. Eu acho que é isso. Então, bom, como você já deve saber, a moral de Nietzsche ela é uma coisa muito louca, né? Porque o cara ofende umas 30 religiões diferentes, mas eu acho que ele faz isso de uma forma até legal. Nietzsche, ele dá uma ideia que a moral é uma ofensa aos seus instintos primitivos, né? E a disciplina, você pode tratá-la de qualquer forma. Afinal, ela é uma palavra, né? Mas a disciplina, ela tem um pouco de moral envolvida, né? Se você quer ter disciplina, você tem que parar para pensar que você vai ter que ofender o seu lado límbico, né? O seu lado mais humano, mais primitivo, porque para pensar. Aqui a gente tem a razão e também os instintos primitivos. Por exemplo, você não quer acordar às 5 da manhã porque o seu corpo, ele, mano, vai tomar no cu, não quero, porra. Mas você acorda e vai lá fazer. Isso daí se chama moral. Isso se chama ofensa a ti mesmo. Ofensa a seus instintos primitivos. E não que seja ruim, tá? Fazer isso. Não acho que seja ruim. Mas o importante é, tem graus e graus, principalmente quando a gente trata aqui qual a motivação de você estar fazendo isso. Na psicologia, a gente tem o modelo de repressão, sombra, a gente tem o reflexo demoníaco de Kirk, e todos eles refletem a mesma coisa, tudo aquilo que você é motivado a fazer. Então, se o seu fato é, eu me motivo a ser autodisciplinado porque eu vi 20 vídeos do Daniel Penin e do Pablo Escobar, e aí você tem essa vontade imensa. Não é um desejo intrínseco seu, é um desejo de fora, um desejo que quando você conseguir ele, você vai se sentir vazio, porque não é uma coisa nem que você pensou se era seu ou não, e esse é o principal. Então, quando você vai criar a disciplina em alto bom tom, você precisa ter noção por que você vai fazer essa disciplina. E aqui que eu vou entrar com o conceito de Nietzsche. A moral para o Nietzsche, ele é uma ofensa aos seus instintos primitivos. Ele concorda, assim, que tem que ter uma certa moral, porém uma moral que não mate os instintos, né? Porque também se é um animal, também eu vou comer merda. Alguns já fazem isso, né? Ter esse lado primitivo, mas só não deixar ele ser simplesmente destruído. Nietzsche ele tem muita razão, é pura sabedoria isso, cara, porque a gente não é só emoção nem só razão, a gente é um pouco dos dois, e acabou, é isso. E o ponto principal é esse: se você quer ser disciplinado, primeiro entenda o porquê disso, o porquê que você quer ser disciplinado. Não, eu quero ser disciplinado porque meu sonho é ser ator pornô. Que seja a sua vontade, ela tem que ser pelo menos algo que vem de você, não do outro. E o ponto principal é esse. Depois, como que você vai fazer para ter disciplina? E essa é a parte bacana do vídeo, né? Como que você faz para ter disciplina? É como Nietzsche fala, a gente tem que ofender os nossos instintos primitivos. Não tem como você não ofender, tá? E no sentido de ofender não é tipo xingar, sua mãe é gorda. Você transformar esse lado, que é o instinto primitivo, e realmente ser carrasco de si mesmo, no estilo de Han, mas com um propósito diferente. Não é você sendo sociedade do desempenho, mas você sendo o que Nietzsche chama de além-homem, o super-homem, o Bersmet, né, que eu citei antes.
é você conseguir ser esse cara. Esse cara que tá criando a própria personalidade. A disciplina não é pra ser o que os outros querem, mas o que ele quer ser, entendeu? E esse que é o ponto. Você vai criar uma moral, isso que é o importante, você tem que criar uma moral. Você quer ter disciplina? Tenha moral. Sei lá, cria, por exemplo, uma teoria aí que nem eu devo ou eu quero isso. Eu realmente quero fazer isso. O ponto é, você tem que criar uma moral. E essa moral, ela tem que ser carrasca, ela tem que te torturar. Porém, é uma coisa que você tem que tomar cuidado para não também desenvolver uma borderline da vida. Mas você precisa saber que o que você quer, muitas vezes não vai ser a disciplina. A disciplina é uma forma de ofender a si mesmo. Então, assim, é foda, porque é uma construção muito mais complicada. Mas construa a si mesmo uma moral que faça sentido. Primeiro com seus motivos principais do que você quer ser tanto autodisciplinado e fazer. Porque a maior dificuldade de ser disciplinado e criar essa moral que ofende a si mesmo, sem, óbvio, exagerar e tal, uma espécie de RAM, por exemplo, estudar desempenho, é você ser sincero contigo por que você está fazendo isso e começar. Não tem segredo. Ah, mas Gabriel, eu tenho medo e tal. Exatamente, porque o seu sistema límbico, ele tá com medo daquilo. E é normal sentir esse medo. Então, se você só deixar esse medo de controlar, parabéns, você é mais um. Então o ponto é esse. Não existe forma, tutorial de como fazer. Você tem que entender que você vai criar uma moral e essa moral vai ofender seus instintos. Que nem Nietzsche fala. A moral serve para controlar os seres humanos. Então se você usar a moral para se autocontrolar, é bem interessante, né? Inclusive a crítica do Nietzsche sobre a religião cristã e a religião no geral, a moralidade, que ela é uma forma de controlar seres humanos. Então se a moral foi criada para controlar seres humanos, por que você não usa a moral para se controlar? Como começa a ser disciplinado? Faça, comece. O mais forte da disciplina é o quando você transforma ele num hábito. Não tem um tutorial, galera, toma aqui 5 litros de água a cada 10 segundos. Não existe, tá? Não existe, não cai nesse papo. Não existe tutorial, não existe a fórmula mágica, não existe. É você começar e transformar isso num hábito. E por que eu falo moral? Porque é uma coisa que você sempre vai seguir. E moral são dogmas que você sempre vai seguir quando você quiser algo. A moral é uma forma de controlar o ser humano, então use a moral para transformar a si mesmo, entendeu? Então o ponto é esse. Seja a sua melhor versão. Entenda o que te motiva a ser quem você é, o que te motiva a ser autodisciplinado e posterior, seja a sua melhor versão. Seja o Ubersmatch, o além homem, que é um pouco individual, mas te transformou a ser, você tornou a ti mesmo. A desvaloração de valores é você transformar seus valores, entendeu? A moral não é problemática, o problema é como usam a moral para domar as pessoas. Então, se a moral serve para domar pessoas, que você não dome a si mesmo, com um objetivo que seja seu, sabe? Não crie a expectativa no desejo dos outros. Então, tipo, cara, é bem resumido isso. Como ser mais autodisciplinado? Começar e transformar isso num hábito. Porque quando se transformar num hábito vai ser muito mais fácil, porque é um hábito, entendeu? E tem uma explicação neurológica, eu não vou me estender, mas sim, quando você cria o hábito, é a coisa mais forte que tem. Criou o hábito, você não tem mais problema. Então o primeiro é começar. Tenha medo, mas seja carrasco de si mesmo inicialmente. Se torture, sinta medo. É normal sentir medo, todo mundo sente, eu sinto medo, eu senti medo quando eu gravei pela primeira vez. Então, sinta medo e vá lá e faça, meu garoto.